para mais uma aula de hoje. Vamos falar hoje sobre o caminho da dor, dos arcanos maiores que fazem aí esse caminho, ok? Então vai do arcano 12 até o arcano 16. O arcano 12 na figura do pendurado ou do enforcado. O arcano 13 é o arcano da morte. O arcano 14 é o arcano da temperança. O 15, que é o explosivo. E o 16, a tão temida torre. Veja bem, tudo que eu vou falar sobre esses arcanos aqui agora depende muito do contexto do jogo. Então, por exemplo, o arcano do explosivo, quando ele aparece em um jogo, ele tem duas conotações. Como eu não trabalho com tarô invertido, e eu vou dar para vocês o que significa do contrário, quando ele cai na mesa invertido, para quem trabalha dessa forma, ele vai ter a conotação, depende de como você joga. Se você tem a compreensão do lado luz e do lado sombra, você, através das cartas que estão ao lado, consegue identificar o que esse arcano está falando. Pode ser um ganho material, pode ser positivo, pode ser positivo. Pode ser negativo, depende do contexto das cartas que estão em volta, quando fazendo parte da sua leitura. A mesma coisa tão famigerada torre, né? Ai, a torre apareceu, tudo vem abaixo. Tem horas que todos os problemas, tudo que estava acontecendo, dependendo da sua leitura, a situação encerra ali, existe uma nova maneira positiva, de acordo com as cartas que vêm à frente, de se reconstruir. Olha, a torre apareceu no jogo, em seguida tem um 9 de espadas, e depois o arcano do explosivo, e depois o arcano do pendurado. Complicado, aí é negativo, é o lado sombra da torre, aí realmente é uma situação negativa, ok? Bora lá então. Iniciando com o pendurado ou enforcado, faz parte da Cabala 12, e eu já expliquei para vocês aqui, né? Eu fui até o 10, então agora vocês vão começar a associar o princípio e a parceria que faz parte do número 12. E assim vai até todos os jogos lá, que todos os arcanos menores vai do Ás e vai até o 14. Então vocês vão fazer essas associações, ok? Então a Cabala 12 fala assim, que o princípio se torna parceiro do seu próprio trabalho, pede para se conectar com o que te faz feliz, buscar alegria. 12 é o número dos signos dos zodíacos. Do zodíaco. É a roda da vida astrológica. Então, quando o 12 aparece, está aqui no sentido que você já tem uma bagagem e você já tem o pé no chão e agora você vai iniciar seus projetos, vai correr atrás dos seus sonhos. Que nem eu falei, o número 2 é a busca das parcerias, das associações. Então, o 12 fala isso. Veja o que te faz feliz. Não vai cair no mesmo erro que você já tem uma vivência, já tem uma bagagem. Então, foca no que realmente traz felicidade para você. O princípio de tudo se torna o seu próprio parceiro, o seu próprio trabalho, né? O seu parceiro, o princípio se torna o parceiro do seu próprio trabalho. Então, você já tem uma bagagem aí. Você vai somar isso daí para colocar foco no que te faz feliz, certo? A letra hebraica é men, que significa água. É uma letra que traz o sentido do corpo, do nascimento, do merecimento. Também, no lado sombra, o caos, a sobrevivência. Significa o feminino, o domínio, o movimento, a transformação, o poder criativo. É a água que flui ininterruptadamente através de todos os espaços e caminhos vazios. Então, essa água, ela vai percorrer por tudo, ela vai passar por todo cantinho, todos os espaços, ela vai preencher. É por isso que é a água da sobrevivência, é por isso que traz essa conotação da Cabala 12, que fala de você se conectar com o que te faz feliz.
porque é a água da transformação, do poder criativo que ela traz para você. Ela vai preencher todos os espaços que estiverem ali vazios. É um arcano que traz Netuno, né? Agora vamos falar do glifo de Netuno, que até então nós não tínhamos falado sobre ele ainda. Então eu já falei para vocês o que é esse Czinho aí, o que é a cruz, vocês já tiveram a compreensão disso. Então aqui fala o quê? Que as experiências do divino estão sendo implantadas na matéria. Então esse ser deitado aí é a consciência e essa cruz atravessando a matéria. Olha como isso tem tudo a ver com... Você tem a consciência de tudo e vai atravessar a matéria. Então é a busca da alma por libertação e a restrição da matéria. Olha que loucura isso, com o pendurado. Por isso que a gente fala que o pendurado é um arcano de sacrifício, de iluminação, tá? Porque tem essa consciência e tá ali na matéria. Então, às vezes, se desprender da matéria para uma consciência divina. Por isso que a gente fala que esse arcano, você tem que olhar sobre todos os prismas. E geralmente ele tem só os pés atados, as mãos estão soltas. Então você tem poder de desatar, de se libertar. É só você fazer aquela força, tem uma flexibilidade ali, mas tu consegue. Por isso que você tem que analisar de todos os prismas, certo? Fala da intuição, da força, do sacrifício. Coloca a pessoa em um mundo criativo, espiritual e imaginativo. São sonhos, devoção, fala da música, fala da incoerência. E é um arcano também que ele traz um pouco de touro, de libra, peixes e gêmeos. Porque os signos de ar que são regidos por Mercúrio, né? Então, às vezes, por que fala dos signos de ar que são regidos por Mercúrio? Comunicação. Quantas vezes a gente não se coloca numa situação difícil pelo erro de comunicação, ou são mensagens que chegam que te deixam em uma situação difícil? Por isso que o arcano do pendurado, além de ter Netuno, que traz toda essa conotação espiritual, intuitiva, também traz, né, pinceladas, vamos dizer assim, nuances aí do signo de touro, de libra, de peixes, de gêmeos. Andréia, por quê? Eu já expliquei sobre esses signos e tu tem que ter a curiosidade também, senão nossos vídeos ficam muito longos para você ter, né, pegar ali, pegar aqui, fazer esse exercício e trazer fazer as suas anotações, aí você vai ter os seus insights para poder conseguir ter o seu entendimento na sua carta. Então, tipo, para mim, tem isso significa tal coisa, para você vai ter uma outra abertura sobre essa leitura. Por isso que é importante vocês, tá lá o signo, já tá o vídeo lá falando sobre os signos, pegar o baralho e trabalhar, né, essa leitura dele, apenas daquela carta. É uma carta negativa. No baralho cigano, ela me remete à carta dos pássaros, que é positiva, que tem o 7 de ouros. E traz para mim aqui nuances de virgem também, do lado detalhista de ser. Então, se cair ali uma carta do pendurado, que para mim, da minha técnica, Andréia, eu associo as cartas, que eu leio tarô e baralho cigano ao mesmo tempo, é uma carta negativa, mas que pode se tornar positiva, porque os pássaros te dão a liberdade. A liberdade. Pássaros tem a ver com comunicação, com as alturas, com a espiritualidade. Então, traz essa conotação positiva também, e de você enxergar os detalhes de tudo, desse lado virgem da carta. Prestar atenção em tudo, em todos os prismas, de todos os ângulos. Então, para mim, é uma carta negativa, mas que pode se tornar positiva por causa dessa associação que eu faço.
No tempo, o arcano do pendurado fala que é um tempo a longo prazo, de mais de um ano. Só que nem eu falei, aqui, gente, do arcano, nem eu não falei, eu vou falar agora. Do arcano 12 até o arcano 16, são situações do passado que precisam ser resolvidas no presente, que aí ditarão o futuro. Anteriormente, eu estava falando de presente e futuro. Aqui eu estou falando de situações do passado. Então, enquanto você aqui, esse arcano do pendurado, estiver amarrado às situações do passado, não vê as coisas de ângulos diferentes, não vê as coisas de perspectivas diferentes, ele não vai conseguir ditar o futuro dele. Então, por isso que fala a longo prazo, mais de um ano. Mas se ele conseguir se resolver antes, então são situações vividas no presente, né? Só que o que acontece? Precisa resolver o passado, porque a partir daí dita o futuro, certo? Orixá é Obá, orixá dos sacrifícios voluntários, feito por nossas escolhas, ou porque a vida impõe. É o orixá da guerra, da potência mágica, traz assim, fala para você ser forte, ser firme, traz uma força, é uma orixá que traz uma força masculina muito forte, só que não traz a homossexualidade, traz o nosso lado yang para fora, fala para a gente aflorar nosso lado yang, fala de preocupação, tratar as nossas inseguranças, e se remete aí a Santa Catarina, Santa Joana d'Arc e Santa Marta. Bom, o pendurado tem o verbo doar. Então essa carta é uma carta que mostra uma certa confusão em que caminhos a gente deve tomar. Uma necessidade de mudar um ponto de vista. É um arcano que pode representar alguém preso a algumas situações devido à rigidez de seus conceitos, a uma estagnação. Traz a força e o poder de deixar ir e desfrutar perspectivas diferentes. Por isso que ele está de ponta cabeça. É um arcano que lembra que nós não podemos ter tudo na vida. Mostra um período de sacrifício que, se souber aproveitar, será útil, pois vai sair muito mais forte da situação física e espiritualmente. Tanto é que física, porque olha a posição dele, ele tem que fazer o exercício para poder desamarrar as perninhas lá em cima. E tem a evolução espiritual também. É um arcano que pede prudência para avaliar antes de agir. Pode representar uma pessoa em um impasse com os pés amarrados, porém suas mãos estão livres. É a crucificação da matéria, lembra de Urano? Iluminação. Pode se reportar também às ideias do passado que precisam ser retomadas. Às vezes eu falo muito isso, às vezes dependendo do jogo, se for relacionado a projeto, a trabalho, tem certas situações que você vai identificar que o consulente precisa retomar algum projeto antigo, principalmente se tiver um 6 de copas ali do lado, situações que se remetem ao passado, então que devem ser retomadas. Por isso que eu trago ideias, às vezes retomar algumas ideias. No sentido geral, significa sacrifício, estagnação, sofrimento ou depressão. Nos negócios, pode mostrar uma escolha errada, insegurança, dúvidas, desemprego, ou então perda do que tinha. No amor, mostra isolamento, às vezes está preso a uma relação anterior, ou um relacionamento de instabilidade, medo, um relacionamento desgastado, uma relação parada. Mostra também que no amor talvez as atitudes devem ser mudadas para melhorar.
Se a pessoa está sozinha, assim se manterá por algum tempo, para poder trazer as mudanças necessárias no processo dela. Na espiritualidade, o dever de transmutação que eleva é uma necessidade de mudança. Na saúde frágil, estresse, acidente, uma saúde deficiente, preocupante, ou um período de convalescença, possíveis lesões nas costas, coluna com necessidade de colete ou terapias de reabilitação, gravidez de risco com necessidade de repouso. É um arcano que fala que a pessoa precisa de repouso. Pode significar também uma condição grave, uma depressão, uma dependência de drogas, levando a uma internação, depressão que às vezes leva ao suicídio, ou distúrbios psicológicos muito graves. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado para falar sobre saúde. Em casa, introspecção e isolamento. No dinheiro, um período difícil de sacrifício, é um momento de conter despesas para suportar o que vem pela frente, procurar algumas formas de resolver, às vezes está parado, não anda. No trabalho pode representar desemprego, uma indecisão profissional, alguém que sacrifica algo na vida profissional em nome da pessoal ou vice-versa. Mostra aqui também a profissão de salva-vidas. Se cair invertida, resistência em romper com o passado, um pensamento negativo, rígido, egolatria, obstinação, satisfação física, ok? Por que satisfação física? Porque fala muito, esse arcano fala muito do corpo. Pessoa que dá muito valor ao corpo. É uma posição de empacado. Pessoa que não quer abrir mão e não toma atitude para poder mudar. Pode significar também uma pessoa que é mandada, uma pessoa que tem medo. Traz também, é o primeiro arcano aí, não, é o segundo arcano, que fala de relação kármica. Então, esse arcano traz o encontro da energia com a fé. Certo? Então vamos ao arcano 13, o arcano da morte, que traz a Cabala 13, falando que o novo te aguarda. Mudança é a resposta. Pois então, né? Já falamos sobre o número 10, número 3, você vai fazer suas associações aí para poder compreender o que representa essa cabala nesse arcano da morte. Na letra hebraica, é a letra Nun, que significa peixe. Significa movimento, atividade, vida, semente, fertilidade, regeneração. É uma letra que significa reencarnação, regressão, fala do fruto. Indica que os níveis espiritual e material são permutáveis. A fertilidade pode se dar na criatividade artística ou intelectual, ou quando se tem um filho, também significa multiplicação e solidariedade. O signo é escorpião. Escorpião traz a frase eu crio, porque é um signo de muita intensidade que gosta de analisar o comportamento humano. Mente de compreensão rápida, fácil e profunda. É um arcano que também traz Marte, Saturno ou Mercúrio, Áries e Gêmeos. É uma carta negativa, é uma energia lei. No baralho cigano representa a criança, que é uma carta positiva. Traz o valete de ouros com Libra também, que fala da beleza da vida. André, eu não entendo quando você faz essa associação toda. É uma carta negativa? É, porque é o arcano da morte. Ok. Eu vou falar para vocês, quando eu finalizar sobre os arcanos maiores, sobre a causa lei, causa, lei e efeito. Lei, causa e efeito. Vou falar desse trígono aí. Quando a gente finalizar os arcanos maiores, eu vou falar dessa cabala. Então, dentro dessa pirâmide, o arcano da morte é a causa lei. Está no topo da pirâmide. Então, é uma carta negativa? É,
porque é uma carta de finalização, é uma carta negativa. Só que eu associo ela à criança porque é um novo começo, é um despertar. E nessa forma é positiva. Então é como se você tivesse a oportunidade de alquimizar tudo isso. E Libra traz a beleza da vida. Né? Aqui no contexto de Vênus, aqui a Vênus de Libra fala da beleza da vida. Então, trazer essa essência após essa grande transformação. No tempo, é essa questão. A carta da morte é um arcano que não tem tempo. Porque ela está finalizando. Acabou, finalizou, encerrou. Então, ela traz uma palavrinha que não existe, que é a tal do nunca. Só que é aquela questão. O que tem pendente do passado, que precisa ser rompido, realizado, para se resolver no futuro. Então, não tem tempo. Acabou. Então, vamos resolver isso e algo novo vai vir. André, em quanto tempo eu vou resolver essa situação? Vou puxar uma carta e sai o arcano da morte. Não há tempo. Não tem tempo. Compreenderam? Por que não? Não, André, eu não compreendi. Porque é uma finalização. Enquanto você não resolver o que precisa resolver, você vai ficar empacado aí. O orixá é Iku. Iku não é um orixá, tá? E nem uma divindade. É a personificação da morte, do que carrega o axé, daquilo que precisa sair de nossas vidas, porque não há mais sentido continuar. Fala de amor, de trabalho, das situações internas ou de todo o processo de morte interior. Morte tem o verbo transmutar. Esse arcano traz uma mudança geral no cenário, né? Mudança de parcerias, de casa, perdas dolorosas por alguma coisa, mas é uma perda que vem para algo positivo, porque aquilo lá não agregava mais, não cabia mais, tinha que ser encerrado. É a renovação, é se libertar do passado para algo melhor, transformação, é viver para o espírito. É a morte do que não serve mais, é pedir para aceitar a transformação, que uma fase chegou ao fim, deixar o velho e dar lugar ao novo. Fala que a vida trará grandes mudanças. No contexto geral, transformação, renascimento, renovação, corte com foice, libertar do passado para melhor. Corte com foice, o que significa isso? Interrupções rápidas, que vem para a fertilização. Nos negócios, mudança radical, insegurança financeira, fracasso de projetos. No amor, fim ou início de uma nova fase, separação, ruptura, um novo amor, uma crise que será ultrapassada para renovação. Espiritualidade fala de renascimento, libertar da carne. Saúde, adotar hábitos saudáveis, possibilidade de cirurgia, doença ou convalescença após cirurgia, morte física, suicídio, um assassino, um maníaco, um louco. Esse louco, esse maníaco, esse louco, ele aparece, quando aparecer o arcano da morte, com um valete, ou uma rainha, ou um rei, ou um cavaleiro, é uma relação perigosa. Isso não significa que você vai chegar para o seu cliente e falar: nossa, essa pessoa é um maníaco, essa pessoa, né? Não, jamais. É uma relação que é destrutiva. É destrutiva, tá? Pode também falar de um funeral ou de uma herança. Em casa, mudança, reciclagem, renovação. No dinheiro, ganho ou perda, nova estratégia, situações serão resolvidas. No social, reciclagem, renovação. Andréa, como é que você fala que ganho ou perda, nova estratégia? Eu estou falando por quê? Porque depende das cartas que estão em torno dela, tá? Andréa, mas se eu tirar só uma carta falando de dinheiro, o que acontece?
Ganho ou perda? Ganho ou perda? Ó, tem um ganho ou uma perda aqui. Ah, mas eu queria saber. Vai precisar tirar mais uma carta para saber se é ganho ou se é perda. Tá? Então tem eu dou para vocês palavras-chave. Ganho ou perda, nova estratégia. Algumas situações serão resolvidas. No social, reciclagem e renovação. No trabalho, mudança. Inicia um novo depois de anos. Uma nova vida profissional. Uma profissão que exige calma e liderança em horas difíceis. Carta invertida significa medo, resistência à mudança, indolência, apatia por apego atual. Não podemos destacar a própria morte. Aqui é uma observação. É muito complicado numa leitura você destacar a morte para o consulente. Por isso que eu não leio saúde. Então, se você lê saúde, você jamais pode falar assim, é morte. Não, é fim de um problema existente na saúde, tá? Fim de um problema existente na saúde. Mas para bom ou para ruim? Não sei, tá? Então, é muito delicado isso. Impedimento, adversidade, infelizmente, deixa eu falar para vocês. Então, resumindo aqui, é uma luta interna de risco e segurança ao mesmo tempo. É isso que significa o arcano da morte. Eu deixei de ler saúde quando eu li saúde pela última vez para minha falecida irmã. Eu nunca mais, nem para parente, para ninguém. Porque eu vi o funeral da minha irmã ali, né? E foi muito doído para mim ver. E aí, quem queria? Eu não leio cartas para mim. Minha outra irmã, pediu para mim ver, Andréia, como é que vai ficar, não sei o quê. Porque logo em seguida, ela estava internada e questão de dias, a filha dela ia fazer 15 anos. Aí, eu vi, né, a situação e a minha irmã perguntou, a minha outra irmã falou, e aí? Eu falei, olha, eu vi, né, a situação do velório, mas eu falei assim, eu estou vendo o meu cunhado sendo a anfitrião de uma grande reunião. Mas o que é? Não sei. Eu estava vendo o velório, entendeu? Então, a partir desse dia, eu não li mais saúde. Então, eu falei, não vou mais, que é difícil, é complicado. Como é que você passa para a pessoa? Certo? Bora lá pro arcano da temperança? Temperança tem a Cabala 14, que pede para sair da zona de conforto e fala que mudança é a resposta. A letra hebraica é Samek, que significa escora, que fala de potencial, fala também da ira, significa estaca, a mão no cajado, o apoio, o suporte e equilíbrio. É a fundação da nossa casa da vida. É o si mesmo que oferece sofrimentos e adversidades. Sugere não só o potencial criativo da humanidade, mas também o conflito e a oposição que devem ser tolerados a fim de nos tornarmos mais preparados para uma missão superior. Esse é o significado dessa letra. O signo é de Sagitário, que tem a frase eu entendo, um signo organizado, disciplinado. A família é a união espiritual e sacrifício é o lar com paz e tranquilidade. É uma carta positiva, também traz nuances de escorpião. No baralho cigano, traz para mim a raposa, que é uma carta negativa, depende, né, de onde quer chegar. E o 9 de paus. Também tem leão aqui, no aspecto de Marte aqui de evidência pessoal. Também traz Júpiter, Câncer e Aquário. Já falamos sobre Júpiter, já falamos sobre Câncer, tá? E Aquário tá lá no vídeo. Então, para mim, é uma carta positiva, mas se a pessoa ficar destemperada, perder o equilíbrio,
vir muito pro lado egocêntrico, ficar guardando as coisas, se torna desconfiada de tudo, muito stalker, sabe? Ela fica pesada, se torna negativa, onde o 9 de paus, em vez da pessoa correr atrás para poder resolver os seus problemas, a pessoa vai acabar, se for no aspecto negativo, carregando a mochila de pedrinha nas costas, né? Então aqui evidencia muito o ego, né? A evidência pessoal. Então eu trago muito isso nessa questão de leão aqui. Né? É uma carta, então, traz essas nuances entre positivo e negativo. Então tem Júpiter nela, Câncer e Aquário. O tempo dessa carta fala a médio prazo, entre 6 meses. Lembrando que eu falei para vocês do tempo que vai do arcano 12 até o 16, tá? O orixá é Ossan, deus das matas, que tem alquimia e sabedoria para fazer a temperança dentro do nosso espírito das curas anteriores. Né? É o orixá das ervas, do olhar profundo, da purificação de energia, da cura e equilíbrio. E lembra São Roque também. Temperança traz o verbo reconciliar. Aqui, a paz e a tranquilidade é dada pelo equilíbrio dos opostos. Tem a moderação como qualidade de vida, a tolerância por ideias ou opiniões que não coincidem com a do seu consulente. Traz uma busca tensa e estressante, com mais compaixão, mais cooperação e mais perdão. Pede equilíbrio e justa medida nas ações para se alcançar o que deseja. Faz a pergunta: o que mais se pode fazer? É um período de espera, de tranquilidade e harmonia, sem grandes mudanças ou acontecimentos marcantes. Pede para não ter pressa, ser paciente, avançar pouco a pouco, prestando atenção em tudo. Calma é a palavra-chave. A pressa é inimiga da perfeição. Dar mais importância ao diálogo, serenidade, equilíbrio e paz. Dar tempo ao tempo. Seguir o fluxo do rio. Se ela aparecer ao lado da torre, pede desapego. Eu costumo falar também, nesse arcano da temperança, que viva o presente, sem carregar a bagagem do passado e sem ter ansiedade do futuro. Deixa o fluxo do rio seguir, vivendo o presente com tudo isso que eu falei para vocês aqui. Tá? No sentido geral, é equilíbrio, adaptação, moderação, paz e fusão. Nos negócios significa equilíbrio, fuga de oportunismo, período de espera e para não ter pressa. No amor, pede para ficar atento, fala de coisa boa, de romance, de partilha, de harmonia. E se tiver solteiro, fala para se cuidar. Na espiritualidade, fala de uma proteção angelical. Na saúde, equilíbrio e bem-estar, recuperação lenta e segura. Pede para adotar hábitos saudáveis. Traz cura com terapias alternativas. Fala de circulação, alergia, parto difícil. Também, às vezes, uma doença de longa duração, incurável, como se a pessoa estivesse ali em coma. Em casa, realização, calma e atenção. No dinheiro, equilíbrio e moderação, não prevê novidades, mas traz estabilidade e segurança. No trabalho, pode ser que a pessoa trabalhe com duas coisas diferentes, pede equilíbrio, traz uma profissão que liga duas culturas diferentes, ou estudam culturas específicas, tradutores, professores, ou idiomas, intérpretes, antropólogos, ou uma pessoa com duas carreiras simultâneas. Invertida, traz ansiedade, desarmonia, intranquilidade, falta de moderação, uma situação difícil que requer qualidades positivas aqui mencionadas para que se resolva. E é aquela coisa, seguindo o fluxo do rio e se mantém a situação como está. É uma carta investigativa e também de compreensão. Certo? Pois é.
Vamos ao arcano 15, ao arcano do explosivo, traz a cabala 15. E essa cabala fala para parar de se preocupar com a opinião dos outros. 3 vezes 5, 15. Então, 3 significa a trindade e sua relação com o ser humano. O 5 é o número do homem. Seu símbolo é o pentagrama. Então, traz o 15. Ok? Então, aí você reflete por que a pessoa tem que parar de se preocupar com a opinião dos outros. Com tudo isso que eu te falei aqui. Letra hebraica, Ain, que significa olho, que significa independência, alegria, estudo, ver, experiências, visão materialista, investigando o desejo. Significa destruição, transformação, regeneração, pela libertação do que se tornou insensível. Significa ruína, transmutação, desgraça, restrição do desenvolvimento prematuro. Por isso que ela fala o olho. É ver, estudar. É a visão materialista investigando o desejo. Signo de Capricórnio, mas também tem Netuno, Saturno, Leão e Sagitário. Estamos falando de Capricórnio aqui, que fala eu uso, né? É o singular. Capricórnio é um signo muito singular e aventureiro ao mesmo tempo, sabe? Organizado, persistente, efetivo, são trabalhadores e o desejo do sucesso é muito forte. São motivadores práticos, são organizados, mas muito teimoso, intransigente e orgulhoso. E nesse aspecto, Capricórnio trazendo eu uso, que traz o cuidado ali nesse arcano. E falando de Saturno nesse arcano, a gente vai falar sobre Saturno ainda, mas eu vou abrir um parênteses aqui. É um planeta das fronteiras. Saturno é o planeta da limitação, da inércia. Então ele traz Crono Saturno. Ele era conhecido por devorar seus filhos tão logo a sua esposa Gaia dava à luz. Saturno mostra claramente o preço de nossos desejos e vínculos, revela a verdadeira natureza do plano material. Com Saturno somos levados a encarar o tempo, a morte e o destino final. Gente, você sabe sobre a lenda, sobre a mitologia falando sobre Cronos? Você sabe? Vou dar uma pincelada aqui. Por que ele foi devorado pelos filhos, né? Por que os filhos mataram Cronos? Porque Cronos significa o tempo. E aí foi dividido, né? Você vai ver, procura lá sobre Cronos. Por isso que traz o preço de nossos desejos e vínculos revela a verdadeira natureza do plano material. Como Saturno, somos levados a encarar o tempo, a morte e o destino final. Nossa, tem tudo a ver com esse arcano, né? Bom, é uma carta negativa, traz Sagitário, no baralho cigano traz o urso, e o urso também é uma carta negativa, então não tem como, essa carta é negativa. Se a pessoa falar, Andréia, é positivo ou negativo? É negativo. Mas tem chance, é negativo. Tá? Quando é positivo ou negativo. Traz um 10 de paus e sabe? E Sagitário mesmo. Tem uma força muito forte aqui também de Sagitário. Às vezes, Sagitário aqui, nesse sentido, ele é muito brusco. Ele é inacessível. É o lado sombra ali de Sagitário, né? Às vezes ele é muito grosso, brusco. Você não consegue acessar o sagitariano. Então, nesses aspectos, vem de encontro a esse arcano. O tempo também é um tempo complicado, que como se não houvesse tempo, é nunca, tipo, reveja que isso tudo, cara, que não te dá tempo esse arcano também. É um arcano que não te dá tempo, tá? Porque vem muito nas questões mundanas. Orixá, Oxaguian. Oxaguian aqui é um orixá que ele arruma muita confusão, mas ele vai para a guerra pela paz. É um orixá que traz assim muitas, traz uma energia assim
Se você identifica quando tem uma pessoa que não consegue ver ninguém parado, tem que fazer alguma coisa, bota outra para trabalhar, é muito guerreiro, muito ativo. Ou Yamin, que é a grande mãe feiticeira, a mãe ancestral, né? Ela muito cuidado com a raiva, com o ódio, com as ilusões. Então é legal vocês procurarem saber um pouquinho mais sobre esses orixás também. Esse arcano traz o verbo desejar, fala de ambição e egoísmo, que são forças que movem a pessoa. Fala de algo que prende, coisas mundanas, quando as pessoas sabem demais uma das outras, ligações ilícitas, quando pecaram juntos, tem vínculos financeiros, fala de amante, de relacionamentos abusivos, doentio. São energias negativas. É o lado sombra mesmo. Pede para prestar atenção especial nas atitudes, nos pensamentos, nas ações, o ambiente que te cerca, porque o perigo pode estar à tua volta. Pede para não reagir por impulso, para não ir pelo caminho errado, para voltar para si mesmo, não dar confiança para quem você não conhece bem, cuidado com a sua saúde, com o dinheiro. Fala assim que a sua essência interior deve ser transformada em luz. Esse arcano, ele lembra muito os 7 pecados capitais. Tudo que se remete aos 7 pecados capitais. Você sabe quais são os 7 pecados capitais? Não? Então, bora lá ver. No sentido geral, fala de ilusão, luxúria, instinto, magia negra, poder. Fala sobre o mundano, prestar atenção nas atitudes. Nos negócios, atitude errada, prejuízos, enganos, dinheiro. No amor, paixão, sedução, amor proibido, sexo, fofoca, paixões cegas, perder a cabeça, romance ardente, se perde a cabeça se não tiver cuidado. A espiritualidade, ataque astral, pode ser trabalho feito aí. Saúde, alerta, fraqueza acorrentada ao material. O que é essa fraqueza acorrentada ao material? A pessoa se desgasta demais trabalhando, de repente dá essas fraquezas, um excesso de trabalho. Cuidado com maus hábitos, vaidade, doenças sexualmente transmissíveis, às vezes todos os derivados de excesso de vícios pode indicar presença de drogas, álcool, impotência sexual, trato genital ou insanidade devido aos excessos. É um alerta para evitar problemas repentinos e agravar uma situação. Em casa, muita luxúria, muita vaidade. No dinheiro, entrada de dinheiro rápido, prudência, reservar o que tem, entradas inesperadas, conservar o que se tem. Isso que eu falo aqui vamos dizer assim, sai um ás de ouros e sai um arcano do explosivo do lado. Tem ganho material, que vai ser concretizado. Ali tá falando do material, de dinheiro. Ali tá no aspecto, sabe, assim, que um ás de ouros, um rei de ouros com o arcano do explosivo. Então, fala de ganho material. Mas aí, vamos supor assim, se sair um 2 de espadas com esse arcano na vida material, são os bicos, entradas rápidas de dinheiro. Vou fazer um Uber, eu vou fazer um bolo para vender, vou fazer um brigadeiro para vender, eu vou fazer, entendeu? São entradas rápidas de dinheiro, não tem nada firme, compreende? Na vida social, vaidades, no trabalho, que nem eu falei, né? Trabalhos rápidos, frios, finanças, administração, alguém preso a uma profissão considerada boa, mas não tem felicidade e não consegue sair desse ciclo. Invertida traz as cadeias que prendem a pessoa tendem a ser soltas. Fim de uma situação enganosa, independência e inovação. Esse arcano, às vezes no amor, me deu uma tontura agora. Às vezes no amor fala de quando tem ligações muito presas a sexo, sabe?
tem aquela coisa muito acorrentada, tem muito desejo, carne ali, não consegue sair dessa relação porque tem essa dependência sexual ali, sabe? Então traz essa... como eu não trabalho com carta invertida, e às vezes eu uso muito o método Peladan, que eu vou ensinar para vocês, e aí tá, na casa positiva sai esse arcano, aí eu falo dessa quebra de corrente, de dinheiro, de coisa boa, porque tá na casa positiva. Se cai lá na casa negativa, é tudo de ruim que tem essa carta. Eu vou mostrar para vocês mais à frente. Então, independência e inovação são as palavrinhas que fecham esse arcano aí, ok? Bora lá, arcano da torre, 16, cabala 16, fala: ajude o próximo, pratique compaixão. Vem de 4 vezes 4, que dá 16, e também pode ser visto como 10 mais 6, que traz o movimento da roda da fortuna pelo 10, o movimento perpétuo, circular, as estruturas temporárias, a involução e evolução, mais o arcano dos amantes, que significa nosso lado yin e nosso lado yang. Então, cabala 16 é uma cabala onde tem que ter equilíbrio. Eu falo que o número 6 em si é um número muito auspicioso. Ele pode levar a 5, não. É um momento bem delicado, tá? Então, o 16 traz essa observação aí, sabe, pra gente. Eu trago mais ele como essa ajuda ao próximo, praticar compaixão, cuidar onde está pisando, certo? Letra hebraica é P, que significa boca, domínio, energia, palavra, falar, pensar para falar, significa liberação, imortalidade, a boca e a língua. Simboliza a inspiração, a influência do macrocosmos da humanidade, a luz da natureza, iniciação através da voz interior, da eloquência. Em seu sentido negativo, significa uso incorreto de palavras e desesperança. Minha filha, basta uma vírgula no lugar errado para a torre cair, tá? Planeta é Marte, mas também tem aí um pouquinho de Mercúrio, um pouquinho de Júpiter, um pouquinho de Virgem, um pouquinho de Capricórnio, um pouquinho de Urano, tá? Mas vamos falar sobre o planeta Marte, sobre esse glifo aí. Bem antes, o glifo de Marte era esse daqui. Eu tô colocando os dois para vocês verem. Então, antigamente era o círculo com a cruz lá em cima. Com o tempo, ele se tornou esse círculo com essa seta aí. Então, é a força que faz evoluir, saindo do espírito para a matéria, para partir para os objetivos. Então, é a cruz que crucifica o espírito na matéria, tá? Então, antigamente era isso. Era a cruz que crucifica o espírito na matéria. E aí, com o tempo, ele passou a ser a força que faz evoluir, saindo do espírito para a matéria. E partir para os objetivos. Então, Marte é um planeta de ação, é um planeta de brigas, de tensão, é do agir, do realizar, de ser direto, prático, ativo. Traz uma energia muito atraente, uma energia defensora, protetora. É um planeta aí que transborda força. Traz a frase: eu sou capaz, eu tenho capacidade de realizar. É a energia, é o dinamismo, mas também a agressão e o entusiasmo. Uma carta negativa, tá? Que aqui nesse sentido também traz Capricórnio, no baralho cigano estrela, que é uma carta positiva, com o 6 de copas, e traz peixes no sentido espiritual e místico. Nossa, André, que confusão você faz nessa parte. É o seguinte, gente, a torre, por isso que eu falo, nem sempre ela é positiva, nem sempre ela é negativa. Se tudo vem abaixo, a estrela tá ali, trazendo um lado positivo, trazendo que você tem a capacidade de reconstruir. O 6 de copas são questões do passado que precisam ser definidas para a partir daí você partir para um caminho.
Então, nesse sentido, peixes aqui traz essa espiritualidade, esse misticismo nesse arcano. No tempo também, aí é que tá, aí que é nunca mesmo o arcano da torre. Enquanto a situação não for resolvida, não tem tempo. Então, Andréia, saiu um arcano da torre, o que você vai falar pro seu cliente? Tá ali, a torre tá ali, caiu a torre. Não tem tempo. Não tem tempo. Filho. Orixá é Oxalá. Oxalá é a vontade de Deus, é a casa de Deus, necessidade de sabedoria da reestruturação, da paciência, da espera, de não entrar em desespero quando o conflito chega. Oxalá é o Pai de todos, é a criação do mundo, dos seres humanos, da justiça, do equilíbrio, e traz a energia pra gente, a mensagem de amadurecimento e serenidade, tá? O verbo é desfazer, do arcano da torre. A torre traz rupturas de estruturas que mantinham presos por um erro, mudanças bruscas e inesperadas, situações drásticas, porém necessárias, perdas por acidente. Pede para não se deixar levar pelo desespero, confiar, esperar, tudo é providencial. Fala sim de separação, que a estrutura vem abaixo, que deixa de existir algo por convicções erradas. Colapso, dificuldade, destruição, as bases devem ser reformuladas. Mostra que não estamos no controle de tudo. Sacode a gente para as mudanças de sistemas e crenças, para se ter um entendimento final em rumo ao recomeço. Mostra as possibilidades de erros nas convicções que, se insistir em algo, pode colapsar e as bases que temos terão que ser reconstruídas. Então, no sentido geral, destruição, ruínas, dificuldades, reestruturação, não depende de você próprio. Queda. A torre me lembra a música da Glória Groove, da queda, sabe? Negócios, fracasso, demissão, péssimo negócio. No amor, ruptura, se não houver mudança de atitude, divórcio, separação, perda, orgulho, desamor, brigas, reestruturação. Na espiritualidade, humildade. Na saúde, cuidado, fragilizada, doença diagnosticada precocemente. Especifica um órgão, como coração, fígado, pâncreas, pele. Consequências menos negativa. Não é possível. Por que consequências menos negativa? Porque tem como reconstruir. Não é possível uma involução ou morte. Mostra também diagnóstico errado com risco de morte. Aí sim. Paciente sem vontade de viver. Por isso, resultados negativos. Em casa, reforma, pode ser briga com familiares. Dinheiro, perdas, colapso financeiro, mudança na gestão ou recursos, mudança de nível profissional. Na vida social, brigas e confusão. No trabalho, uma demissão, profissões de risco. As bases devem ser reformuladas. Invertida, maledicências, catástrofes de consequências menores. Então, esse arcano te lembra sobre os seus hábitos, ideias, sobre o perigo de prisão e de isolamento. Certo, meus amores? Então, por hoje é isso. Semana que vem eu volto trazendo o Caminho da Esperança 17 e o caminho final do tarô. Tá bom? Beijo, luz e até a próxima. Tchau, tchau.